pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordo com o Rafa. Eu tenho escolhido a série mais hipada da Netflix, Indomável. Ela tem uma nota boa no IMDb, 7.2 de 10. Ela tem apenas 6 episódios e ela é dirigida por 3 diferentes diretores, tá? O mais conhecido é o Pelo Fargo. Então vamos lá falar dessa série que mostra a história de 2 alpinistas quando estão subindo a montanha El Capitan. Misteriosamente, quando ele está prestes a chegar no topo, faltando 90 metros, a gente vê um corpo de uma menina caindo, aí fica preso na corda. Até eles quase morrem, mas o instrutor lá, o guia, consegue fazer com que os 2 sobrevivem, e aí eles chamam a guarda costeira do Parque Yosemite, no Canadá, que ele chega e fala que o que aconteceu com a menina, se ela se matou, se ela foi morta, o que aconteceu. E aí eles ligam pro tal do Kyle Turner, que era uma espécie de um guarda florestal, só que muito experiente, já que ele conseguiu resolver vários casos. Só que o grande problema é que ele é alcoólatra, pessoal. Ele enche a cara e não consegue trabalhar direito, tanto que ele tem até uma rixa com os outros policiais, até que ele conhece a tal da... Ele conhece a Naya Vasquez, que foi transferida recentemente para esse lugar, que ela trabalhava em Los Angeles, e ela veio com o filho dela, o Gael, que é um menininho de 4 anos. E aí eles vão tentando descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro descobre uma cabana, que tinha umas marcas lá que desconhecida, que ele até tira foto. Ele começa a mostrar para a Sanches que o estilo de vida dele é completamente diferente do que ela está acostumada em Los Angeles, que eles têm que andar de cavalo, mesmo ela não estando acostumada, e aí ele sela. E a primeira coisa que ele faz quando ele sela, ele vai atrás de informações sobre umas pessoas que ficam lá. Eles tinham uns hippies, essas pessoas nômades que não tem lugares para ficar. Ele encontra eles, e aí ele vai falar lá, é mais liberal, e vai perguntando se conhecem a tal da menina que foi morta, que dizem que o nome dela que não sabe o nome dela. A única coisa que ele encontrou foi uma pulseirinha que, com a caída, ele tentou montar e não descobriu. Finalmente descobre que ela acha a foto dessa menina e descobre que ela, na verdade, bate com uma tal de Lucy, que era uma pessoa uma desses nômades. Só que ela tinha uma coisa curiosa. Ela tinha na perna dela um X de ouro, que todo mundo não sabia dizer o que era aquilo. O Turner vai lá falar com um cara que ele sempre usava drogas, e ele arromba o carro dele e descobre um monte de droga, e fala que ele vai conseguir informação se ele for preso. Só que o grande problema é que esse Ted vai perguntar para um tatuador, e uma outra pessoa ouve ele perguntando da tal tatuagem de ouro. E aí o tatuador até avisa ele para ele sair fora disso aí, que isso aí é perigoso, que ele vai acabar dançando. E quando chega a noite, a gente descobre que ele acaba sendo assassinado e é encontrado lá num dos rios, uma cachoeira lá onde um grupo vai nadar, e acaba encontrando ele. E aí, com isso, ele vê que a culpa é dele, ele se martiriza, ainda mais que a gente descobre que o tal do Caleb, que ele conversa no primeiro episódio, é o filho dele que acabou morrendo, acabou sendo assassinado 5 anos atrás. Tanto que ele até se divorciou, a mulher dele tem outra família, é casado com o Scott, que tem 2 filhas que não são dela. E mesmo assim, ele pergunta se ela é feliz, ela não responde nada. E eles vão vivendo dessa forma, né? E aí, quando ele descobre e quer proteger ela, custe o que custar. Tanto que tem uma hora que ela decide ir atrás das pessoas, os tal dos nômades. Quando ela chega lá, ela cai numa caverna, e nessa caverna, quando ela encontra uma máscara com um X, que era igual das drogas que tinha marca, ela cai lá e fica presa. E aí ela tenta sair por um túnel, só que, para sorte dela, que o Turner, mesmo chovendo, pega o outro cavalo e vai atrás dela, para ela relaxar, que ela vai conseguir sair daquele buraco. E aí, quando ela sai, descobrem que essa mina abandonada, na verdade, podia ser um dos locais que o X criava droga, que ninguém sabia ao certo. E aí, com isso, o Turner vai lá naqueles nômades e manda prender todos, que ele acha que
a manda-chuva lá, depois que encontraram o Caleb lá, que é o cara que era o líder, aí encontrou só a mandíbula dele que estava sendo comida pelos corvos, pessoal, a única coisa que sobrou dele. E aí acham que ela é assassina, e aí o Turner decide ir atrás do famoso matador da cidade, o assassino de aluguel, o Shane Maguire, que ele tem uma rixa estranha com esse cara, mas a gente descobre mais na frente por quê. E aí ele vai investigando ele, até que ele pega o rifle dele e dá um tiro na árvore para saber se a balística é a mesma que matou a Luz, que encontraram um tiro na perna dela. E aí ele vai e manda fazer o relatório e descobre que não é a mesma bala. E mesmo assim ele continua no encalço desse cara. E aí, quando que estão todos os nômades presos, descobre que o tal do Takuna é quem traficava droga para eles. Eles sabiam onde que era a montanha escondida e como localizá-la. E aí o Turner não é nada besta, fala para soltar ele, só que deixa ele sem nada. Quando o cara fica sem nada, ele decide ir atrás do grupo de traficante para pegar mais droga para ele ganhar dinheiro, né? Já que não tem mais nada na vida e os outros continuam presos. E aí o Turner e a Vasquez vão atrás, conseguem cercar ele e falam onde que é um dos túneis. Ele vai guiando e aí usa um taser nele para imobilizar e se dividem em dois grupos, cada um para um lado, um para o esquerdo e para o direito, porque não confia na palavra do cara. Só que os traficantes já perceberam e começam a atirar. E para piorar, pessoal, descobrem que eles colocaram uma bomba que acaba estourando, matando 3 agentes do FBI, menos o Turner, que fica um pouco ferido também, mas conseguiu sair sem grandes ferimentos. E aí com isso ele consegue ainda capturar o líder, que era o tal do X, só que ele acha uma coisa estranha. Quando ele mostra a foto da morta, da Lucy, ele vê que o cara tem uma surpresa, uma reação inesperada, presumindo que não foi ele nem os mandatários dele que matou ela. E aí quando ele vê aquilo, ele fica surpreso e fala: meu, então não foi ele que matou a menina, quem será que matou? E aí, para ajudar ainda, a Vasquez tem o ex, que ela fugiu de Los Angeles, que ele é um policial corrupto. Quando ele chega lá, ele descobre a localização, vai atrás de onde está o menininho Gael, e ela finge que ele vai tomar banho de banheiro e consegue fugir. Quando eles fogem, eles vão para a casa do Turner e ele pede ajuda. Tanto que a mulher dele, a ex-mulher na verdade, a Gil, ela decide cuidar do menininho enquanto ela trabalha. E aí o que acontece? Eles estão no encalço do assassino, até que ele descobre que o tal do ex dela encontra a localização, vai atrás do menino, porque ele quer voltar ativa e como ele é policial corrupto, ele perdeu o distintivo por causa de uma acusação lá, envolvendo os 3. E aí a Gil protege o menininho, chega o Turner, consegue prender o ex da Vasquez, e aí depois que ele prende, ele continua o caso, só que ele acha muito estranho o que aconteceu com a tal da Lucy, tanto que ele acha que foi com certeza quem matou ela, o Shane Maguire, ainda mais que ele vê que a mulher dele tentou se matar, e ele vai lá e aponta uma arma na cara do Shane Maguire, porque fala que ele sabia um segredinho da mulher dele. E no momento a gente não sabe dizer que segredinho é esse. Até que a gente descobre mais pra frente que aquela mulher que veio atrás do Turner perguntar o que aconteceu com o tal Sam Sanderson, que ele foi lá para esse parque florestal e acabou sumindo 5 anos atrás, que foi a mesma época que sumiu o filho dele também. E a gente descobre que na verdade foi ele que matou o Caleb, pessoal. Ele foi atrás do menininho e matou ele. E aí, o que a Jill fez? Como ela sabia desse Shane Maguire, ela decidiu pagar para ele matar o assassino do filho dela, porque ela achou que era justo do que ele ser incriminado, ficar pouco tempo preso e ainda sair vivo. Então ela quis a justiça com as próprias mãos. E aí é por isso que o Turner acabou se divorciando dela e não querendo mais ficar com ela. Que até foi o Shane Maguire que descobriu através das câmeras lá que foi o tal Sam Sanderson. E aí esse era o segredo dela.
tanto que acaba perdendo até o distintivo porque ele apontou uma arma na cara do Maguire com um monte de pessoas em torno no hotel. E aí quando ele perde o distintivo, passa um caso para outra pessoa do FBI. Só que o que ele menos esperava é que quando ele está entregando todas as coisas da Lucy, ele percebe na mochila dela um peso diferente. E o que ele descobre lá, pessoal? Ele descobre o celular dela. Só que o grande problema é que tem reconhecimento facial. Primeiro ele carrega o celular, chama dos cabos lá. E aí, como a gente sabe, o que ele vai fazer? Ele vai levar o celular até um necrotério, abrir e testar o rosto dela, até que o legista ajuda ele. E na terceira tentativa, antes de bloquear o celular, ele consegue, passando o formol, que fala que o tecido fica quente, e consegue capturar essa imagem, o rosto dela. E aí quando ele desbloqueia, ela começa a ver um monte de vídeo dela, até que a gente vê quem aparece no vídeo, o namorado misterioso dela, o Maguire, pessoal. Então ele acha que o Maguire matou ela. E aí quando ele vai lá e está pesquisando, procurando as coisas no acampamento dele, que ele tinha lá um monte de coisa, ele avisa primeiro a Vasquez que o celular dela está lá no carro. Se ele não voltar, quer dizer que ele foi morto. E aí ele vai atrás do Maguire, só que o Maguire não é nada besta. Quando ele acha aquele spotinho com X, ele dá um tiro nele. E aí ele tenta fugir para a floresta, só que o grande problema é que como ele está ferido, e o cara é um assassino, um matador profissional, ele encurrala ele e ele não tem mais balas. E aí quando ele está prestes a matar quando o Maguire está prestes a matar o Turner, um milagre acontece. A Vasquez aparece por trás e dá um tiro nele. E aí ele tenta reagir e acaba matando ele. E com isso enterrando o segredo dele com a mulher dele, da Jill. Só que a Jill, como que ela tem um casamento meio conturbado, ainda mais que ela tem esses casos de depressão por causa da morte do Caleb, que nem ela superou até hoje, ela decide contar para o Scott toda a verdade que aconteceu. Que o tal Sam foi o assassino, que ela pagou o Maguire para matar, confessando isso e literalmente acabando com o casamento dela de vez. E aí fica a grande pergunta: quem matou a Lucy, pessoal? Só que o que o Turner não imaginava era que tinha um menino de uma cidade que falou que conhecia ela, que era chamada de Grace, que ela vivia estava na igreja, numa casa de um pastor lá. E aí o Turner, como que ele queria encerrar o caso de vez, ele decide ir até Nevada, pessoal, onde que ele encontra a mulher desse pastor, que ela já está meio biruta da cabeça, já está bem lesada. E aí ele entra no lugar e descobre que no porão tinham 4 camas. E nessas camas ele descobre que as crianças eram presas lá. E para ajudar ele decide ir atrás de um bar da filha verdadeira do pastor, que ela confessa que ele na verdade deixava as crianças quase passando fome. E aí quando que ele pergunta sobre o pai dela, ela fala que não sabe o que aconteceu, que ela não tem mais contato e espera que ele tenha morrido pelo que ele fez com essas crianças. Só que aí quando ele está indo embora, essa mulher volta e fala para ele que ela lembrou que essa menina, a tal da Grace, estava esperando o pai dela, que era um tal de um policial do mesmo lugar que ele morava. E aí, por isso que ela fugiu desse lugar. E aí ela continuou, porque como ela era criança, a mãe dela morreu de câncer, o pai dela, que a gente não sabe ainda quem é, levou ela para esse bispo, só que não sabia que ela era um carrasco, e aí ela fugiu atrás. E aí, quando ele falou que era o policial, o Turner já se tocou quem era a pessoa, quem era o pai dela, pessoal. O pai dela era o Paul Salter, que era um amigo dele e o afilhado do Caleb, que ele conta toda a história, que depois que ele teve um caso com a mãe dela e ela morreu de câncer, ele levou para o pastor, e aí depois a Lucy voltou, começou a ser a mula desses traficantes, tanto que a marca por X de ouro era para identificar como ela era uma das mulas, e outras mulheres que depois que encontraram todas mortas. E aí ele revela que essa filha dele foi um caso que ele teve com ela, só que ele não podia contar para a esposa, que ele tinha um casamento de 40 anos, que ele era uma boa pessoa, que ia acabar com a carreira dele. E o Turner primeiro faz ele confessar toda a verdade, até que ele fala que a Lucy realmente era a filha dele, que ele tentou fazer com que ela fosse feliz, só que ela começou a subornar ele e pedir dinheiro.
e por isso ele tentou dar um tiro nela para imobilizar ela. E no final ela acabou fazendo que nem a mãe ensinou ela, para ficar com os braços abertos, e ela acabou se matando, pessoal. Na verdade nem foi ele que matou ela acabou se suicidando. E aí quando ele descobre isso, ele fala, tá bom, você vai revelar toda a verdade. E aí o Turner tá virando as costas para ir embora, para ligar. O Paul dá um desespero nele, porque ele sabe que acabou com a carreira dele, com a vida dele, ele vai dar um tiro na própria cabeça e se mata. Aí a gente pergunta, e aí, o que vai acontecer agora? A Vasquez começa a trabalhar de vez lá no campo florestal, ela assume mais ou menos o lugar que é do Turner. O Turner decide sair daquele lugar porque não tem mais nada que pertence a ele, ele finalmente encerrou o ciclo, ele deu os carrinhos de brinquedo para Vasquez, para dar para o Gael, fez com que os indígenas pudessem fazer uma despedida para a Lucy da forma que ela merecia. E ele decide ir embora do lugar, abandonando tudo, encerrando o ciclo, e acaba dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, a série tem 6 episódios, mas ela tem um ritmo bem interessante. Ela começa com um ritmo meio lento, a gente já imagina que o Caleb é coisa da cabeça dele, que ele fica vendo o filho, que ele até fala que ele ia se matar antes de receber a ligação do que acontece no El Capitão. E aí a gente vê que, conforme vai passando o tempo, ele vai fazendo com que a Vasquez seja a pupila dele, né? Já que ela era totalmente antissocial, ele até para de beber no final, depois que ele soluciona o caso da Lucy. A história é muito interessante, eu achei bem legal a história, né? Ainda mais que a gente vê que o Paul era muito bonzinho demais para ser verdade, aquele bonzinho sempre tem alguma coisa por trás. Sofreu na vida dela, né? Com a perda da mãe, com o pai não assumindo ela sendo uma filha bastarda, essas coisas. E o que eu não gostei é que, como eu disse no começo, tem um ritmo muito lento, mas depois do terceiro episódio a série se torna mais interessante, né? Uma outra coisa que eu achei que deviam ter revelado direito, se o Sam Sanderson, que acabou matando o Caleb, por que motivo ele matou? Porque ele era pedófilo, porque ele era psicopata? Por que ele decidiu matar o menino, deixou um buraco, me explicando se ele era um assassino em série, disfarçado, essas coisas. Outra coisa que eu acho desnecessário é que, para aqueles que não sabem, a série já foi renovada para a segunda temporada e eu vi muita gente reclamando por quê? Porque encerrou o ciclo, né? Verdadeiro, vão tirar leite de pedra dessa série como outras. Mas no geral, a série é muito boa, eu dou uma nota 8,5, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos frequentes, continuem firme aí. Lembrando que eu tenho Instagram e estou atualizando sempre lá quando eu posto, tá, pessoal? Muito obrigado a todos, até a próxima.